Mais um vídeo começando por aqui, sejam muitíssimo bem-vindos. E é um vídeo que eu tô tendo muito prazer em gravar e trazer aqui pro canal, que é nada mais nada menos fazendo uma make completa, chegando nesse resultado aqui somente com MAC e não só fazendo esse tema, mas também apresentando a vocês toda a minha coleção da marca. Cheguei à conclusão que eu tenho mais de 140 produtos da MAC. Gente, inacreditável. Nem eu tinha ideia disso. E daí eu tive a ideia de trazer esse vídeo super completo mostrando para vocês a minha coleção de makes da MAC. Espero que vocês gostem desse vídeo, aproveitem, já deixem aqui o like e o hype da semana. E se você gosta desse tipo de vídeo, maquiagens importadas, esse é o seu canal, não esqueça de se inscrever. Então, bora lá começar. Gente, eu tô tão animada para fazer esse vídeo que eu até incluí itens de skincare, não incluí na matemática final aí, que quando eu fui fazer o meu inventário de produtos MAC, eu realmente fiquei chocada, gente. Quando eu descobri que eu tenho mais de 140 itens de maquiagem. Tô falando só de maquiagem da MAC. Mas, óbvio, isso foi algo que foi construído ao longo do tempo. Eu comecei a comprar itens de maquiagem com mais frequência em 2020, no meio da pandemia. Então, posso dizer aí que tem 6 anos que eu venho comprando maquiagens com mais frequência. Então, a meu favor, em minha defesa, tenho isso a dizer para vocês. Mas sem enrolar muito, porque hoje vai ser um vídeo bem longo, então eu vou tentar não fazer tantos cortes, apesar dele ficar longo, mas para também facilitar a minha vida aqui na hora de editar esse vídeo. Eu tô gravando hoje sábado para postar amanhã domingo, que para vocês vai ser hoje, o domingo, tá bom? Então eu vou começar falando de skincare. Gente, eu tenho aqui esses dois itens da linha de skincare da marca, que é da linha Hyper-Real. Eu tenho o sérum facial e também tenho esse designado para a área dos olhos. Os dois são produtos que eu amo bastante, inclusive esse aqui foi o primeiro que eu testei e eu já fiquei apaixonadíssima. Eu consegui testar ele pela primeira vez através de um kit que eu comprei da marca, que vinham itens de maquiagem e uma miniatura do sérum, gente. Foi assim que foi lançado. Eu lembro que eu fiquei apaixonada por esse produto, ele realmente hidrata muito bem a pele e ele faz também essa função aí de primer. Não só hidrata, mas também ajuda a receber a maquiagem que vai vir em seguida. Eu já estava com meu rosto hidratado, mas já faz um tempinho. Quando eu acordei de manhã, eu hidratei minha pele depois de ter lavado. E agora eu vou aproveitar e reaplicar esses produtos, porque nunca é demais, né? E o sérum, ele tem uma textura bem fininha, então ele não pesa na pele. A pele absorve bem rápido e já dá essa sensação, olha, de hidratação e ao mesmo tempo dá aí essa luminosidade na pele bem suave, tá? Não é nada que substitua, digamos assim, um primer luminoso. Mas, na minha opinião, entrega aí um viço na pele que também é bem importante. Agora eu vou aplicar esse produto para a área dos olhos da mesma linha. Ele se chama Hyper-Real Cerumizer Eye. Ele diz que dá 360 graus de luminosidade aqui na região dos olhos e que é um tratamento. Além de ser hidratante, ele parece que ajuda a tratar essa região aqui da pele. Então, eu confesso que esse aqui é um produto que eu uso menos. Aliás, eu coloquei até muita coisa, porque só para a região aqui dos olhos não precisava de tanto produto assim. Eu vou até espalhar mais para que eu não desperdice o produto. Mas só para vocês saberem, bastava metade daquela quantidade que eu coloquei aqui na ponta do dedo. Mas ele é um produto que hidrata bastante a pele aqui nessa região. Só que não acho que seja tão essencial quanto o sérum. O sérum, inclusive, eu recompro sempre, mas esse aqui da área dos olhos é bom, é um produto muito bom. Mas eu tenho outros que são tão bons quanto, então quando esse aqui acabar, aliás, eu tenho outro guardado em estoque. Quando o segundo acabar, não acho que vai ser um item que eu vou recomprar, porque o preço dele também não é baratinho. Mas eu consegui numa promoção, como sempre, né, gente? Vocês sabem que eu sou a pessoa da promoção. Então, eu aproveitei para comprar e testar. Ele é um produto que entrega aí, olha, esse brilho, essa viçosidade aqui na pele, deixa bem hidratada, mas como eu disse, é dispensável. Eu acho que tem outros produtos aí tão bons quanto e até tenho em estoque também. Inclusive, existe um outro produto dessa linha que é o próprio hidratante para o rosto. Eu acabei não comprando ele em tamanho full size, porque eu recebi uma amostra pequenininha e eu testei. E assim como esse produto de olhos,
eu achei que não seria interessante eu comprar o tamanho full size, porque eu tenho outros hidratantes maiores já aqui em estoque, inclusive da Lancôme. Eu tenho bastante produto, que eu amo os cremes de hidratantes de rosto da Lancôme, então não achei necessário comprar. Não é um creme barato também, então como eu já tenho bastante coisa aqui para usar ainda, decidi não comprar. Mas também é um creme muito bom, é um balme bem grossinho que hidrata bastante a pele. E antes de passar para o próximo item, eu queria dividir com vocês aqui uma informação bem importante que eu encontrei atrás dessas duas embalagens, que se você estiver interessado em adquirir esses produtos também pode ser relevante. O sérum, por exemplo, ele conta com niacinamida, ácido hialurônico e extrato de peony japonesa, que é uma flor branca que inclusive está presente também na composição desse sérum de olhos. E além desse extrato, a fórmula desse produto aqui também conta com vitamina C, niacinamida e peptídeos, que também é bem importante para essa região aqui dos olhos. Então, só para constar aí para vocês. Próxima categoria que eu já vou mostrar aqui para vocês quais são os itens que eu tenho e eu já vou aplicar aqui é um balme labial. Eu tenho esses três aqui, que são cores diferentes, começando por esse, que foi o primeiro que eu experimentei da marca. Ele é muito emoliente, gente. Tanto que, quando você abre, tem que ter cuidado para não abrir demais, porque ele não volta. Ele é muito emoliente. Eu vou passar aqui na minha mão, só para vocês terem aqui uma ideia de como esse produto, ele é cremoso. Eu até tenho bastante cuidado na hora de aplicar, porque se você exagerar demais, ele acaba passando aqui do contorno dos seus lábios e fica melecado demais. Se você for fazer uma make, tem que ter esse cuidado. Agora, se você está aplicando antes de dormir, tudo bem. Gente, agora que eu estou olhando a etiqueta no fundo da embalagem, eu estou vendo que, na verdade, a marca classifica esse produto como um glossing stick. Mas, na minha opinião, ele performa como um balme. Eu uso muito ele quando eu quero hidratar meus lábios. Então, fica aí a critério de vocês, como vocês queiram classificar. Na minha opinião, ele funciona muito bem como um balme, inclusive. Agora, os outros dois produtos são esses aqui, que são de fato balme. Eu tenho essas duas cores, que são da linha Glow Play. Olha esse, bem uva. Eu acho ele também muito bonito, mas o mais interessante é que ele realmente hidrata muito a pele. E eu tenho esse outro aqui, com um fundo mais rosado, mas ele fica bem translúcido na pele. Eu vou agora aplicar, inclusive, já para hidratar aqui meus lábios, e vocês vão ver aí, olha, como que fica já bem cremosinho nos lábios. Olha, e dá esse fundinho rosa que fica bem bonito também. Mas para vocês terem uma ideia, olha, eu já abri tudo e eu só tenho isso aqui, de tanto que eu uso esse produto. Ele é excelente. Gosto muito de aplicar enquanto eu tô me preparando para fazer uma maquiagem, que aí os lábios vão hidratando e quando eu vier fazer os lábios, eu só tiro o excesso e pronto, fica perfeito. Agora que eu percebi que eu não falei para vocês ainda o nome dessas cores. Esse tom mais rosado se chama Photogenic e esse roxinho aqui, ele se chama Trick. Agora vamos para a categoria Primers. Eu tenho esses três produtos aqui da marca. O mais antigo deles é esse aqui que todo mundo já conhece e ele é bem famoso aqui na internet, que é o Strawberry Cream. E esse aqui eu tenho na cor Peach Light. Ele já tá quase acabando, inclusive vai ser ele que eu vou usar hoje. Mas antes, deixa eu só mostrar pra vocês quais são os outros. Esse aqui vocês também já viram bastante eu usando aqui no canal, que é da linha MAC Studio Fix. Ele é o Matte Fine 12 Hour Shine Control Primer e ele é perfeito para fazer com que a sua maquiagem dure bastante. Inclusive, foi ele que eu escolhi para levar para o Brasil e ele atuou super bem lá, zero arrependimentos. E eu tenho esse outro produto que, se eu não me engano, eu acho que eu nunca usei aqui com vocês. Mas eu acabo usando ele mais quando eu quero fazer uma maquiagem mais elaborada. Se eu vou usar um corretivo que ele tenha um acabamento mais denso, que ele seja mais mate, eu trago esse produto aqui para os olhos, que ele dá uma hidratada mais reforçada aqui nessa região. Esse aqui se chama Fast Response Eye Cream e ele vem nessa embalagenzinha aqui pequenininha. Vem 15 ml de produto e eu vou aplicar hoje, porque faz tempo que eu não uso ele, inclusive, para que a gente continue aí colocando ele em atividade, né? Que se ficar o produto parado muito tempo, a gente sabe que pode dar uma mexida na fórmula e até porque ele é um excelente produto. Eu gosto de aplicar ele aqui assim, olha, com os dedos mesmo e vou espalhando de uma forma bem suave até que a pele absorva todo o produto. Esse creme de óleo, gente, dá uma hidratação aqui na pele que vocês não têm noção. Só aplicando mesmo para sentir isso que eu tô querendo dizer para vocês. Além de visualmente a gente perceber que a pele tá bem hidratada,
o sensorial é maravilhoso. A gente sente aqui a pele mais aveludada, sabe? Bem cuidada, prontinha para receber aí os próximos produtos. Mas eu acabei aplicando ele aqui só porque fazia tempo que eu não usava, para apresentá-lo a vocês também. Só que, como eu já tinha aplicado esse aqui, não havia necessidade. Eu posso muito bem optar por um ou pelo outro. E agora, como um primer para o restante do rosto, eu vou aplicar esse aqui que eu falei para vocês, que inclusive ele já tá quase acabando e eu tô, gente, na meta de terminar esse produto. Porque ele tá muito perto mesmo de acabar e não sei vocês, mas eu tenho nervoso de ficar guardando uma embalagem grande com um restinho de produto. Tá muito perto de acabar. E esse é um primer mais cremosinho, com um fundo perolado lindíssimo. Quando eu passo assim na pele, a gente já consegue perceber esse fundo perolado que eu tô falando pra vocês. E ele deixa a pele muito hidratada também. Vejam só já essa luminosidade que esse produto entrega. E mais uma vez eu exagerei, gente. Hoje eu tô realmente naquele mood de terminar produtos. Talvez seja porque eu falei isso pra vocês, que eu tô querendo terminar essa embalagem. E aí, cada vez que eu vou aplicar, eu acabo colocando uma quantidade bem generosa, mas, mais uma vez, não precisava disso tudo. E agora sim, a pele está mais do que hidratada hoje para poder receber, gente, a base que eu vou usar hoje. Então, eu não me lembro se eu já falei para vocês na introdução do vídeo como eu vou fazer a apresentação desses produtos, mas eu decidi fazer da seguinte forma. Vou mostrar para vocês de fato cada um deles, tirando os batons, porque eu tenho 2 vídeos aqui que eu mostro para vocês todas as cores da minha coleção de batons da MAC. Vou deixar linkado aqui no box de descrição e o card também para vocês assistirem depois que terminarem esse vídeo aqui. Então, eu vou mostrar cada um deles e dentre essas opções eu vou escolher um produto para fazer a make de hoje. Porque eu sei que vocês gostam também, assim como eu, de assistir a pessoa se maquiando e por isso vai ser um vídeo longo, gente. Eu vou tentar não ficar enrolando aqui falando muito, porque eu gosto de falar como se vocês estivessem aqui na minha frente. Então, começando pela base, eu trouxe para vocês essas bases que eu tenho da MAC, que são a Studio Fix e a Studio Radiance. Eu tenho cores diferentes porque vocês sabem que eu gosto de fazer misturinhas. Dependendo de como a minha pele está, bronzeada ou pálida, daí eu decido. Então, a Studio Radiance que eu tenho são nessas 2 cores, a NW25 e a NC15. Em algumas ocasiões eu até consigo usar uma delas sozinha, mas na maioria das vezes eu acabo misturando as duas, chegando no tom aproximado que eu tiver no momento. E hoje, gente, eu vou aplicar a Studio Fix, porque faz tempo que eu não uso. Inclusive, eu acho que eu já comentei aqui que não é uma das bases que eu sinto que fica muito boa na minha pele, diferente da opinião de algumas pessoas que se adaptam e gostam muito desse produto, e tá tudo bem, porque cada produto, cada maquiagem vai se adaptar de uma forma nas peles que são bem diferentes. Mas no meu caso, esse produto aqui não está no topo do ranking das bases na minha coleção. Mas eu gosto, não desgosto dessa base. Eu tenho essas 2 cores que são a NC27 e a NW20. E hoje então eu vou usar essa daqui, a NC27, que eu acho que ela tá mais aproximada do tom que eu me encontro no momento. E aí, gente, eu vou aproveitar enquanto eu tô aplicando a base, contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com a marca MAC. Que eu sei que todo mundo aqui tem uma história para contar, que eu acho super interessante essa relação das pessoas, né, dos consumidores com as marcas. E a MAC, eu vejo que é uma dessas marcas que todo mundo tem um apego, um sentimento relacionado à marca que não foge à regra. E no meu caso, a minha primeira experiência com produtos MAC foi bem tardia comparado aí à maioria das pessoas. Porque enquanto eu morava no Brasil, gente, eu não tinha acesso a produtos importados assim. Sendo bem sincera, eu conhecia zero, gente, sobre variedade de marcas, até de produtos. Eu conhecia o nome MAC porque realmente é muito disseminado. Mas produtos e até acesso a comprar mesmo, eu não tinha, confesso a vocês. Eu vou aproveitar para usar os pincéis que eu tenho da marca também. E esse aqui é o pincel de base que eu gosto muito, é o 170S. Então, como eu tava falando, gente, o meu primeiro contato com a marca foi bem tarde. Eu comprei a minha primeira base, o meu primeiro produto foi uma base que foi aquela Face and Body, que eu não curto tanto, eu acho ela muito hidratante pro meu tipo de pele, que é uma pele oleosa,
principalmente aqui na região da Zona T, mas foi o primeiro produto que eu comprei na minha primeira viagem internacional, no retorno ao Brasil, quando em 2007 foi, eu tinha 28 anos. Eu vim visitar uma amiga minha que morava aqui na época. Foi a primeira vez que eu conheci a Inglaterra, inclusive a primeira vez que eu saí do Brasil. E na volta, lá no Duty Free, acabei me mimando, né? Como dizem. Eu falei, ai gente, agora é a oportunidade de eu comprar produto importado, já que no Duty Free costuma ser mais barato. E a base foi o produto que eu escolhi. Então, usei bastante, usei até acabar. E foi realmente o meu primeiro contato com a marca. Só que depois disso, ainda morando no Brasil, eu não tinha como comprar. Realmente era um produto muito caro, muito inacessível para mim. E eu só comecei mesmo a comprar, gente, em 2020. Depois de 4 anos morando aqui na Inglaterra, foi quando eu comecei a ter mais acesso, entender melhor e investir aí em maquiagens melhores, em marcas excelentes, para que eu pudesse mergulhar aí nesse mundo da beleza e que eu não saí mais. Acabei aplicando um pouco mais de produto, gente, só para dar uma construída aqui nesse acabamento, que eu vi que tinha algumas partes do meu rosto que estavam ainda com pouco produto. Então, só para terminar de fazer aqui, olha, essa cobertura. E agora sim, cheguei na cobertura que eu gosto, base já aplicada, vamos para o corretivo. O primeiro corretivo que eu comprei da marca foi esse aqui, que eu acho que ele nem é mais vendido. Esse corretivo nesse potinho, ele é na cor NW30. Inclusive, NW30 parece ser até bem escuro, né? Mas no meu tom de pele não fica escuro não, gente. Eu vou só passar aqui, que não é ele que eu vou aplicar hoje. Olha, ele tem esse fundo quentinho, mas para ser o 30, eu até achei ele não muito escuro. Não sei se a reformulação das bases e até essa nova cartela de cores do corretivo pode ser que tenha feito com que o 30 ficasse um pouco mais escuro, não sei. Mas a impressão que eu tenho é que o NW30 antigo não é tão escuro quanto hoje em dia. E hoje esse aqui, na verdade, funcionaria mais como uma camuflagem, caso eu precisasse cobrir alguma mancha mais escura, porque realmente ele tá bem escuro pro meu tom de pele no momento. E o segundo corretivo que eu comprei foi esse aqui, o Pro Longwear, que muita gente já conhece. É um clássico das makes. Esse aqui que eu tenho, ele é na cor NC35. E vocês devem estar percebendo aqui que eu não tô tendo, assim, uma consistência nos tons da marca. Porque esse é um detalhe também que eu ainda não falei pra vocês. Eu tive muita dificuldade, confesso até que até hoje, em escolher os tons certos para o meu tom de pele dos produtos da marca. Não sei, gente, eu acho meio confuso, não acho consistente. Às vezes eu fico achando que eu tenho fundo C ou W, mas o C da marca eu não acho tão frio e o W eu acho quente demais, não sei, gente. O C eu acho mais neutro do que frio, na verdade. Tanto que, olha, essa cor aqui, ela tá certinha pro meu tom no momento. Esse NC35, olha, se eu quiser usar, fica perfeito no meu tom nesse momento. Que eu acho, inclusive, que vai ser o corretivo que eu vou usar hoje. Mas antes de aplicar, vou também mostrar pra vocês o outro corretivo que eu tenho da marca, que ele é o Studio Radiance. Também tenho em duas cores, uma para poder cobrir e a outra para iluminar. Eu uso a NW20 para cobrir e para iluminar eu uso a NC17. Já que eu fiz um swatch dos outros corretivos, eu vou fazer desses também. Então, olha, essa cor aqui, a NW20, depois eu vou esfumar aqui para vocês poderem ver. E essa outra cor mais clarinha, NC17, que eu gosto de usar para iluminar. E esfumando então, para ficar mais fácil para vocês identificarem a cor. Então, essa daqui, a NW20, e agora esfumando a NC17. A gente percebe aqui nitidamente essa diferença de fundo de cor desses dois tons. Então, para a make de hoje, eu vou aplicar esse produto aqui, que é o Pro Longwear, na cor NC35. Enquanto eu vou aplicando, vocês me contem aqui nos comentários qual é a experiência que vocês têm com a marca. Se vocês também têm, assim, uma memória mais emotiva que te remeta à marca, que eu tô curiosa para saber também. E esse produto, gente, basta só uma gotinha que vocês já estão vendo eu conseguir distribuir, olha, para os dois lados do rosto. E ele é bem denso, então é interessante também lembrar que a textura pode também influenciar no acabamento. Então, eu vou só passar o excesso que ficou aqui no meu dedo
nos pontinhos aqui extremos do rosto, para não desperdiçar produto também. Mas não vou acumular muita coisa, porque essa pequena gotinha já foi suficiente para espalhar bastante, vejam só. E agora, para esfumar esse corretivo, eu não tenho nenhum pincel da MAC. Então, eu vou usar essa esponjinha da marca da Amanda Pastore. Eu gostei dessa esponjinha, eu comprei ela já tem uns 2 anos, mas eu uso pouco. Eu confesso a vocês que eu não costumo usar essa esponjinha para aplicação de base, que eu acho ela pequena demais. Eu gosto de esponjas um pouco maiores para aplicação e esfumar uma base no rosto. Mas para essa região aqui dos olhos, eu acho ela num tamanho bom, porque ela não é pequena demais, nem muito grande. Então, é ela que eu vou usar para espalhar aqui esse corretivo. E eu confesso a vocês, gente, que eu já tenho esse corretivo aqui há pelo menos uns 5 anos. Que, se eu não me engano, eu comprei ele na mesma época que eu comprei a base Face and Body, que eu recomprei ela já aqui na Inglaterra, para ver se aqui eu me adaptaria melhor. Mas ainda assim eu achei ela fina demais e muito emoliente para o meu tipo de pele. Então ele já tem aí, gente, pelo menos 5 anos de uso, no mínimo, tá? E ele tá aqui, olha, perfeito. Não vi nenhuma alteração nem no cheiro, nem na textura. Então, enquanto tiver bom, gente, eu continuo usando, eu sou dessas. Próxima categoria, então, blush líquido. E essa categoria, gente, surpreendentemente, eu só tenho 2 produtos. Também acho que é porque a marca não tinha lançado blush líquido há muito tempo. Se eu não estiver errada, é algo recente, talvez seja por isso. E os produtos que eu tô falando são esses 2 blushes líquidos aqui. Inclusive, esse vocês estão vendo ainda na caixinha, que é uma compra recente, vai ser ele que eu vou usar. Que é dessa mesma linha aqui, a Strobe. Eu já tinha essa cor que se chama Night Light, que é um tonzinho mais uva, com um fundo mais frio. Deixa eu passar aqui na minha mão para vocês poderem ver. Olha, ele tem esse fundo mais roxinho, ele fica belíssimo também na pele, ele esfuma bem e dá uma radiância. Ai, fica muito bonito no rosto. Eu gostei muito da fórmula desse blush líquido da marca, que fui lá e comprei então outra cor. Essa daqui se chama Unsweetened. Bora lá então testar. Ela é uma cor mais quentinha, até por isso eu vou usar hoje, que eu estou agora, olha, com essa blusa aqui de gola alta, bem laranjinha, bem fundo quente, para poder combinar. Então, olha, ele tem esse fundo terroso que eu acho que vai ficar legal na minha pele. Então, vou esfumar primeiro aqui, olha, no dorso da minha mão. Ai, que lindo! Eu sou apaixonada por esses tons de blush. Para aplicar no rosto, eu vou pegar mais um pouco de produto e vou colocar no dorso da mão, que eu acho que assim fica mais natural, sem correr o risco de manchar ou de ficar exagerando aqui, olha, passando além do ponto que você tem que aplicar o blush líquido. Então, eu tô preferindo aplicar dessa forma. Então, vou lá fazer agora essa aplicação e já esfumando. Não sei se é impressão minha, já não achei mais esse blush com fundo quente. Ele tá um neutro, se não me engano, quase puxando para um frio, vocês concordam? Ou eu tô ficando doida? Mas ainda assim uma cor muito bonita, com esse fundo aqui bem translúcido, mas sem deixar de entregar a cor. Muito bonita, né? Vou pegar só mais um pouquinho para poder aplicar do outro lado. E o bom dessa fórmula é que, como é um produto bem translúcido, se você exagerar, é fácil consertar. Depois você vem com uma esponjinha ou até mesmo o próprio pincel e continua esfumando, que ele vai, olha, se dissipando e mesclando aqui na sua pele, ficando cada vez mais translúcido. Eu tô deixando ele bem marcadinho agora, só pra gente poder identificar essa cor, mas já já eu começo a esfumar mais um pouco para deixar mais suave. E eu tenho gostado também, gente, de aplicar um pouco do blush líquido no nariz, que eu acho que faz uma harmonização aqui em toda a make. Na hora da gente selar a pele, dá uma suavizada e eu acho que fica bem bonito também. Então, assim ficou a aplicação no meu rosto dessa cor. E agora eu vou dar só uma suavizada, como eu disse pra vocês, voltando aqui com a esponjinha e dando essas batidinhas, olha, que já ameniza aqui a pigmentação, deixando um esfumado bem mais natural. Hora de selar essa pele e nós vamos testar produto novo aqui também. E eu tô falando, olha, desse pó solto da marca, que é o Studio Fix Pro Set and Blur. E eu estava, olha, de olho nesse produto já há um tempo, gente. Eu ficava esperando uma oportunidade que ele pudesse entrar num desconto bem bacana e aconteceu. Eu acabei comprando a cor translúcida,
que eu acho que vai ficar melhor, porque eu acho que quando adiciona a cor, você corre o risco de não conseguir usar sempre que você quiser. E agora é a primeira vez que eu tô pegando nessa embalagem aqui, cara a cara, vendo como que ela é. Bem bonita, né? Bem sofisticada, como todas as embalagens da marca. E essa embalagem aqui vem com 12 gramas de produto, que não é muita coisa, mas tá ok. Tirando aqui a tampinha, olha, ele vem com um puff, que normalmente eu não gosto de usar, porque para usar nos cantinhos assim não é o ideal. E eu vou usar a minha esponjinha velha de guerra, que é essa daqui da Real Techniques, que eu amo para fazer aplicação de pó. Agora, abrindo aqui a embalagem, vem com essa tampa aqui, olha, que ajuda a travar e evitar que você desperdice produto. E agora sim eu vou tirar, olha, o selo de segurança que vem nessa embalagem. Aqui dentro ele vem protegido também com uma redinha. Não sei o quão fácil vai ser tirar o produto daqui. Vou tentar. Vou dar uma batidinha aqui, olha, na bundinha da embalagem. Nossa, ele é um pó muito fino, não dá nem pra ver direito aqui, mas saiu. Eu não vou pegar muita coisa, que pode ser que seja o suficiente por ele ser bem fininho. Eu vou só dar já mais uma batidinha aqui, olha, para tirar qualquer excesso do corretivo. E agora sim eu vou vir com a esponjinha, pegando um pouco do produto. Gente, ele é muito fininho. Realmente parece que ele vai entregar aí esse blur que promete, hein? Muito fino de verdade. Eu acho que esse é o pó mais fino que eu tenho na minha coleção. Falando assim de pó solto para você selar a pele, sem dúvida, gente, é o pó mais fino que eu tenho. Até então, o pó mais fino que eu tinha era o da Fenty Beauty e o da Yves Saint Laurent também. Ele é bem fininho. Mas esse aqui, eu acho que ele barrou, hein? Fora que eu já estou vendo realmente um blur aqui na pele, depois de ter selado, sem pesar, sem marcar as linhas. E com certeza aquela quantidade inicial que eu coloquei aqui na tampinha já foi mais que suficiente, porque até sobrou aqui. Mas eu vou pegar esse pincel assim bem fofão, que eu gosto de usar para espalhar pó solto, e vou terminar de selar aqui, olha, essa região do pescoço, e dando uma polida na pele, só pra gente poder usar e não desperdiçar, né? Gente, de fato, esse pó, ele é excelente. Eu amei o efeito blur que ele entregou aqui na minha pele. Poderia já ter comprado há mais tempo. É que eu esperei, né, uma promoção para poder comprar. Mas ele com certeza vai ser um pó que eu vou recomprar mais vezes. Então, assim, apesar dele vir com apenas 12 gramas de produto nessa embalagem, é um pó que eu acredito que vai render bastante, porque eu usei muito pouca quantidade e consegui selar todo o meu rosto, e inclusive sobrou um pouco, e para não desperdiçar eu coloquei de volta aqui. Então, super aprovado, MAC. Mais uma vez vocês arrasaram. Agora, um passo da maquiagem que eu nunca abro mão, por mais fino que o pó seja, depois de eu ter selado minha pele, é o Setting Spray, que eu gosto de trazer aquela viçosidade para a pele, aquele aspecto mesmo de pele de volta. E eu tenho aqui, gente, 4 opções de Setting Sprays da MAC. Na verdade, esses dois aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esses dois aqui são os mesmos. É porque essa daqui é uma embalagem antiga e é uma embalagem mini. E essa daqui é uma embalagem mais nova, também em tamanho miniatura. Mas os dois são o Fix Plus da MAC, super conhecido, tá? E o outro que eu tenho, ele é um pouco mais antigo. Esse daqui é o Fix Plus, mas com esse detalhe aqui, olha, Magic Radiance, que traz uma radiância aí pra pele. E aparentemente também inclui vitamina C aqui na composição. E o outro que eu tenho é o Fix Plus Stay Over, que eu uso bastante também. Ele tem um jato bem mais fino, tanto que esse aqui eu tenho que aproximar mais do meu rosto para conseguir fazer com que as partículas atinjam aqui a minha face. E hoje eu vou usar, faz um tempinho que eu não uso, esse aqui, o Fix Plus Magic Radiance. Eu gosto muito dele, tá? Ele não deixa o rosto manchado por conta dessas partículas aqui que vão dar mais radiância, e vocês vão ver já já esse efeito que eu tô falando. Já esse eu tenho que dar uma afastada maior. Prontinho, o Setting Spray já secou aqui na minha pele e eu acho que tá dando pra ver aí essa radiância que o produto promete. Eu tô vendo aqui no espelho, olha, e já devolveu aí esse viço pra minha pele. Gosto bastante desse produto e não sei se ele ainda é vendido. Depois eu vou até dar uma olhadinha porque eu não tenho ele em estoque. E ele já está... não passou ainda da metade não, mas ele já tá chegando na metade. E eu pretendo tê-lo comigo toda vez que eu quiser dar aí esse viço na pele.
Agora vamos para as sobrancelhas e eu tenho aqui dois produtos da MAC, gente. Esse aqui é o mais antigo que eu tenho na minha coleção, tá? Ele é um gelzinho que tem um pouco de fibras aqui na escovinha na hora de você fazer a aplicação. E ele tem bastante pigmentação, inclusive. Quando eu tenho que aplicar, eu tenho que vir com muito cuidado, porque tem uma escovinha um pouco maior do que o que a gente costuma encontrar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por esse motivo, eu acabo tendo um pouco mais de trabalho, se é que eu posso dizer assim, na hora de fazer a aplicação. E aqui na pontinha, deve estar dando para ver, fica um pouco dessas fibras, tá vendo? Então, eu tenho que ter cuidado para não manchar a pele na hora de fazer a aplicação. Mas eu gosto muito desse produto e da cor também, que se chama Stud. E o outro produto é esse aqui, o gel transparente, que é um produto lançado há pouco tempo, com essa escovinha verde aqui, nesse formato bem diferenciado, que eu ainda não tinha visto em nenhuma outra marca. Esse aqui é o Pro Locked Brow Gel, mas hoje eu quero trazer um pouco de cor, não vou deixar só transparente, e eu vou aplicar esse produto aqui para fazer um pequeno preenchimento. Então, o que eu costumo fazer é dar uma limpadinha aqui, olha, na borda, para tirar esse excesso de fibra que fica na pontinha. E aí eu começo não daqui, porque aqui já pode pigmentar muita coisa. Então eu começo do meio, que aí eu já vou, olha, descarregando o produto e ao mesmo tempo penteando os pelinhos. E antes de fazer aqui esse cantinho, eu continuo do outro lado. Ó, já deu para perceber que deu uma manchadinha aqui, mas isso aqui é fácil de corrigir. Então eu continuo escovando. Olha, ele já até se apagou com esse movimento que eu tô fazendo. É que ele vem com muito produto, por ser uma escovinha grande. Esse é o único inconveniente dessa embalagem. Mas o produto em si, eu gosto bastante. E agora sim, que eu já descarreguei bastante produto que tinha aqui nessa escovinha, volto e continuo, olha, preenchendo aqui esse cantinho da primeira sobrancelha que eu comecei a usar esse produto. Prontinho, produto já aplicado e a sobrancelha, olha, preenchida e penteada. E eu não gosto de usar esse gel depois de eu ter preenchido a sobrancelha, porque senão, gente, vai acabar entrando o produto aqui e ele, em vez de ficar transparente, vai ficar com aquela cor horrorosa que todo mundo já viu alguém aí tendo esse tipo de problema quando você tem uma embalagem transparente também. Então, eu acabo escolhendo esse produto quando eu quero usá-lo sozinho, sem preenchimento. Próxima categoria, bronzer em pó. E eu tenho aqui duas opções, que são os dois bronzers que eu tenho da marca. Esse aqui é o mais antigo, eu comprei já faz bastante tempo. Ele é o Cheek Bronze da linha Mineralize Skin Finish. E esse aqui eu comprei ano passado. Ele se chama Sunstroke Matte Bronzer. Ele é na cor Deep Rose. E, gente, eu gosto dos dois da mesma forma, só que eles entregam acabamentos diferentes. Vou fazer até a aplicação dos dois, só para vocês poderem identificar essa diferença. E eu vou começar com esse aqui, que ele tem, olha, um acabamento bem mais luminoso. Vou colocar aqui que vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer, olha. Quando a luz bate, é uma iluminação esplêndida. Nossa, gente, esplêndida, de onde eu tirei essa palavra? Nem lembro a última vez que eu usei essa palavra, mas enfim. Vou aplicar aqui com esse pincel que eu gosto muito de fazer a aplicação de bronzer em pó. E aqui a gente já entende, olha, o glow que esse bronzer vai entregar na pele. É o tipo de produto que você vai usar quando você quer aquela proposta de uma pele bem mais iluminada, bem mais glow. E desse outro lado aqui, vou aplicar esse outro bronzer, que tem um acabamento matte. E ele também fica muito bonito, gente. São só propostas diferentes, mas que entregam aí um acabamento muito bonito. E agora sim, lado a lado, para vocês poderem perceber mais de perto a diferença entre esses dois bronzers. Desse lado aqui, então, bem mais iluminado, bem mais glow. E desse outro lado, para quem gosta de um bronzer bem mate, mas sem abrir mão aí de um acabamento bem bonito na pele. E agora, gente, como vocês já podem imaginar, cheguei aqui numa das categorias que eu tenho mais produtos. Depois dos batons, sim, gente, eu tô falando de blushes em pó. Eu até coloquei todos eles aqui nessa caixa para facilitar a minha vida, porque eu tive que tirar da minha gaveta e eu pensei, gente, se eu colocar tudo aqui em cima, vai cair no chão, eu vou ficar toda atrapalhada. Então, coloquei aqui nessa caixa, vocês já viram aqui no canal, essa caixa aqui é da Charlotte Tilbury, que eu gosto de usar bastante quando eu tenho que organizar
as maquiagens para fazer vídeo, eu coloco aqui dentro dessa caixinha. Só que hoje só coube blushes. Então, vamos embora lá. Óbvio, não tem como eu aplicar todos esses blushes no meu rosto, até porque não é o propósito do vídeo, mas eu vou fazer um swatch para vocês na minha mão de todas essas cores. Então, vamos direto ao assunto para não me estender muito. Eu vou começar mostrando para vocês qual linha. Eu vou começar por essa linha aqui, a Extra Dimension, que são blushes bem iluminados. Mas, gente, quando eu falo iluminados, são muito iluminados. Parecem iluminadores, inclusive. Vou começar por essa cor aqui, que se chama Just a Pinch, que, vejam, tem um tom assim mais dourado, com um fundo meio apessegado, bem bonito também. Então, vou fazer aqui, olha, esse swatch para vocês verem. Essa é a cor Just a... Não, deixa eu ler de novo, né? Essa é a cor Just a Pinch. Próxima cor dessa coleção é simplesmente esse rosa. Muito cheguei, gente. Eu confesso que eu não me lembro quando foi a última vez que eu usei essa cor, mas ela fica muito bonita, tá? Não julguem só pela aparência, porque é um rosa muito bonito se você quiser dar aí uma iluminada nas suas bochechas. Vejam que linda essa cor. E a última cor que eu tenho dessa linha é essa daqui, que se chama Rush Tone. E eu me lembro que eu usei bastante essa cor. Digamos assim, que ela é a cor mais usável, que não choca tanto. Vejam só, entre as três, eu acho que ela é a cor que dá pra gente usar mais até no dia a dia também. Engano meu, gente, achei que era a última e não era. A última cor é essa daqui, que se chama Cheeky Beats. Ela é uma cor um pouco mais coral, com um fundo avermelhado. Vou colocar aqui, olha, pra vocês verem. Ela é uma cor super verão também, então... Aqui estão as 4 cores que eu tenho dessa linha Extra Dimension da MAC. Próximo blush é esse aqui, que é o único que eu tenho de acabamento matte. Ele é na cor Melba. E vou fazer outro swatch aqui. E ele quase não vai aparecer por ser matte. Eu vou mostrar primeiro aqui no dedo. E vou colocar aqui do lado, tá vendo? Ele não aparece muito por ser matte, mas fica uma cor muito bonita na pele, caso você goste de acabamento matte. É, se eu não me engano, o primeiro blush que eu tenho da MAC desde quando eu cheguei aqui na Inglaterra. Foi essa cor sim que eu comprei naquela mesma época que eu falei de 2020, que eu comprei a base Face and Body e na mesma compra eu incluí esse blush aqui, Melba. Próximos blushes são essas duas cores aqui que eu tenho da linha Sheer Tone. Essa cor aqui, bem laranjinha, bem apessegada, se chama Peaches. E... colocando aqui, olha, mais um swatch pra vocês, tá vendo? Ele é bem laranjinha. Ele parece até ter esse acabamento mate, mas ele não é da linha mate, não. Ele é da linha Sheer Tone. E o outro, uma compra recente que eu amei, eu estava sempre muito curiosa para testar essa cor, que dizem, inclusive, ser a cor referência da Gisele Bündchen, é a Sunbasque. Então, realmente, é uma cor muito bonita, que dá, olha, esse shimmer na pele com esse acabamento luminoso, mas não tão luminoso quanto esse aqui. É mais acetinado com um suave toque aqui de luminosidade. Agora eu vou mostrar para vocês todas as cores que eu tenho da linha Mineralize, que é uma das minhas favoritas. Essa cor aqui se chama New Romance. É bem clarinha, é um rosinha bem clarinho, que no meu tom de pele, na verdade, dá mais para ser usado como um topper e bem frio, tá vendo? Próxima cor é essa daqui mais intensa, que se chama Love Thing. Inclusive, eu tive até que limpar aqui o dorso da minha mão para ter espaço para continuar fazendo swatch para vocês. Então, essa cor aqui, Love Thing. Próxima cor é uma das minhas favoritas, que é essa daqui, a Warm Soul. Ela é bem clarinha, mas entrega aí, olha, uma luminosidade, assim como os outros blushes, as outras cores dessa linha, com esse fundinho assim, mais neutro, também fica bem bonito na pele. Próxima cor é esse rosinha mais frio também, mas só que mais pigmentado, que se chama Gentle. Vou incluir aqui, olha, bem ao lado. Vejam que bonita essa cor. Bem friazinha, bem para essas makes que a gente gosta de fazer às vezes com esse fundo assim mais uva. E a última dessa linha é uma cor bem iluminada que se chama Petal Power. Vejam, de fato, o poder da cor desse blush, da iluminação que entrega na pele. Olhem só,
Não é lindo? É realmente muito bonita essa seleção de cores que a MAC entregou nessa linha Mineralize. Fica tão difícil escolher que é por isso que eu tenho aí esse número enorme de blushes. Agora eu vou mostrar para vocês também uma das minhas linhas favoritas da marca, que é a linha Glow Play. Vou começar com esse tom neutro que se chama Blush Please. Inclusive, é uma das cores mais vendidas dessa linha, que eu já vi muita gente mostrar essa cor aqui na internet. Blush Please. Próxima cor é essa daqui um pouco mais quentinha, que se chama Grunge. Vou colocar o swatch aqui bem ao lado desse primeiro. São cores até bem parecidas, mas tem um fundinho um pouco mais quente. Esse primeiro é um pouco mais neutro. Próxima cor é uma também bem popular, que se chama Soul Natural. E ele é um blush bem naturalzinho mesmo. Sabe aquele momento em que você quer colocar aquele blush quase nada? Então, é ele aqui, Soul Natural. Bem diferente dessa cor aqui, que, gente, é uma cor cheguei chegando, né? Ela se chama Groovy. Vou fazer o swatch e não vai ter muito trabalho para vocês verem essa cor, não. Porque vejam só, que cor mais quente. Eu acho que é o blush mais quente que eu tenho da MAC. Essa cor, então, Groovy. A próxima é uma cor também bastante favoritada aqui na internet, que é a Ginger Look. Eu sou apaixonada por esse tom, gente. É um neutro mais neutro que existe da marca. Vejam só que linda essa cor. Ginger Look. Próxima cor é uma cor fria, tão linda. Foi uma compra recente que eu fiz. Se chama True Harmony e tem esse fundinho frio que fica muito bonito na pele. Vejam que linda a cor desse blush. True Harmony. Próxima cor é essa daqui também, bastante conhecida aqui no YouTube, que se chama That's Peachy. E, como o nome já fala, é um pêssego bem aceso, bem verão. Vejam que linda essa cor, That's Peachy. Eita, que quase não tem braço para apresentar os blushes, mas chegamos no último. Esse daqui se chama Plush Pepper. Como a gente já consegue ver, olha, tem esse tom bem frio e bem pigmentado. Agora eu vou colocar aqui embaixo só para a gente poder ver essa cor. Olhem, que linda. É um frio com esse fundinho bem avermelhado, bem bonito também. Plush Pepper. Precisei dar uma pausa aqui para beber água e também para recarregar aqui a bateria da câmera, gente. E vejam só já a alteração na luz, porque lá fora já tá escuro, gente. São 4 horas da tarde e a gente já tá com o dia escuro aqui. Mas enfim, continuando, o blush escolhido pra gente fazer esse look de hoje vai ser o blush de Gisele Bündchen. Ai, gente, eu ainda tô apaixonada por essa cor, que é uma compra recente, então decidi usá-la hoje. Vou pegar aqui um pincel bem fofinho. Eu gosto de aplicar blush em pó com esse pincel da Real Techniques, que é o número 400. E bora lá continuar antes que o dia acabe, porque eu ainda vou sair hoje e nem preciso dizer que eu já tô atrasada, né? Mas enfim, bora lá. Vejam que lindo que fica o acabamento desse blush na pele. Ai, gente, a Gisele é uma diva, né? Não é à toa que ela escolheu esse blush aí pra representá-la. E errada ela não está, né? Que cor lindíssima. Agora, não que essa pele precise ainda de mais iluminação, mas não podemos deixar passar essa categoria que encanta tanto a gente, que são os iluminadores. Eu tenho aqui 3 opções, sendo que uma delas é uma paleta de iluminadores. Eu vou deixar por último, que vai ser ela que eu vou usar. Começando por esse iluminador aqui, que é da linha Extra Dimension. Vocês viram aí os blushes dessa linha. E, gente, se os blushes já iluminam, imaginem o iluminador. Eu trouxe esse daqui, que é na cor Whisper of Guilt. E eu vou fazer um swatch aqui na minha mão, para vocês poderem ver. Entenderam o que eu quis dizer? Vejam só o poder de iluminação desse iluminador. Realmente belíssimo. Próximo é um clássico das makes, que é nada mais, nada menos que o Soft and Gentle. E eu vou fazer aqui o swatch, mas não que seja novidade para ninguém. Ele é o iluminador mais universal que eu conheço. Ele serve para vários tipos de pele, dá para você iluminar os olhos, não só aqui, né, na região mesmo que você aplica o iluminador, mas você pode também iluminar a pontinha do nariz, colocar aqui embaixo da sobrancelha, fica um tom muito bonito para vários tons de pele. É um clássico que nunca vai deixar de ser.
E por último, a paletinha que eu falei pra vocês, eu tenho essa daqui, que se chama Hyperreal Glow, e vem 3 iluminadores, são 3 tons bem bonitos, um mais neutro aqui no meio, mais champanhe rosé, esse daqui mais douradinho, e esse daqui mais frio, mais champanhe mesmo. E o que eu vou fazer? Vamos iluminar mesmo essa pele, pegando um pouquinho de cada tom. Vou aplicar aqui. E nem dá para diferenciar, né? O que é o iluminador, o que era o blush, enfim, vamos iluminar mais ainda essa pele. E, gente, essa paletinha aqui também confesso que eu usei pouco. Não porque eu não goste, pelo contrário, acaba ficando esquecida, né? Mas vejam só que lindos esses iluminadores. Agora vamos para os olhos, finalmente. Categoria paleta de sombras ou sombras unitárias, que é o que eu vou começar mostrando para vocês. Eu tenho apenas 3 cores de sombras unitárias. A primeira que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, muito bonita. Ela se chama Celebutant. Interessante esse nome, nunca tinha reparado nele. Mas tem esse tonzinho aqui, olha, mais arroxeado, bem shimmer. Olha só, para fazer um topper com cor, às vezes dá até para você fazer um look só com essa cor. Se eu não me engano, até onde eu me lembre, eu já fiz uma sombra somente com essa cor e é o suficiente, não precisa de muita coisa para iluminar. A próxima sombra que eu tenho, ela também tem um toquezinho shimmer, mas não é tanto iluminada quanto aquela outra. Essa daqui se chama Texture e tem um acabamento mais aveludado, sabe? Nesse tonzinho aqui, olha, mais quentinho também, muito bonito. Vou colocar aqui do lado, olha, tá vendo? É um acabamento bem mais aveludado do que esse daqui é bem mais iluminado mesmo, bem mais brilhoso. Então, esse é o tom que se chama Texture. E a terceira sombra unitária que eu tenho também é bem brilhosa. Essa daqui se chama Amber Lights e é muito bonita. Eu lembro que eu já usei também ela praticamente sozinha na minha pele, nos olhos, e ficou muito bonita. Vejam a pigmentação dessa sombra. Ela é lindíssima, gente. Chama muita atenção, mas de uma forma até sofisticada. Dependendo aí da intensidade que você vai aplicar nos olhos, dá para você fazer os dois looks, se você quiser algo um pouco mais sofisticado ou algo bem mais carnavalesco também. E agora, falando de paletas de sombras propriamente, eu tenho apenas 3 para mostrar aqui para vocês. Acreditem ou não, mas eu só tenho 3 paletas da MAC. Mas que valem muito, gente. Qualquer look que eu queira fazer, eu consigo com essas 3 paletas. Vou começar mostrando a maior de todas que eu tenho, que inclusive veio num vídeo aqui recente. É essa paleta aqui só de tons frios, lindíssima, com essas cores aqui, que predominantemente a gente encontra o azul e alguns tons mais amarronzados, mas com esse fundo frio. E os nomes das paletas vão ficar aqui na tela do vídeo, porque fica mais fácil assim, caso vocês queiram ir em busca. A próxima paleta parece ser a miniatura dela, né? Mas não, só do lado de fora que elas são parecidas. Deixa eu colocar as duas aqui lado a lado, tá vendo? É o mesmo tipo de paleta, essa mesma tampinha, mesma embalagem, só que essa daqui já tem o fundo mais quente. São 6 cores aqui, super usáveis, e as sombras mates da MAC, apesar de serem mais sequinhas, esfumam como uma nuvem. Eu sou apaixonada pela fórmula das sombras, que funciona super bem. E a última é essa paleta aqui da marca, que vem também com uma embalagem tão bonitinha. Vejam só que gracinha que ela é. Também conta com 6 cores, e aqui eu percebo que existe uma mescla. Tem um tom aqui mais neutro, esse tom aqui já é quentinho, e já esse ele é um pouco frio. Ou eu tô meio doida? Me digam aqui o que vocês acharam. Eu achei uma mistura, então vai ser essa paleta que eu vou usar hoje. E eu vou usar um pincel de sombras da marca, esse daqui é o número 240S. E ele é um pincel bem fofão, que é justamente para você fazer, olha, o fundo do seu côncavo e ele vai esfumando tudo de uma vez só. Então, para aplicar a sombra com esse pincel, eu vou escolher essa cor aqui, que é uma cor mais neutra, e eu já vou, olha, aplicando por toda a minha pálpebra, deixando essa sombra assim bem esfumada. E esse pincel, gente, ele é muito macio. Tô para encontrar um pincel de esfumar tão macio quanto esse, viu? Agora eu vou vir com esse pincel aqui da Mascavo, que é o número 05,
E eu vou usar essa outra sombra aqui, que ela é uma das mais escuras. Essa outra aqui, ela é uma sombra bem mais fria do que essa, então essa daqui vai combinar mais. E eu vou, olha, aplicar só no cantinho externo e ao mesmo tempo já fazendo aqui, olha, meio que um puxadinho para entregar esse efeito aqui, olha, que levanta e já vai esfumando também. E agora sim, já com os dois olhos esfumados, agora nós vamos para a sombra cintilante. Com o mesmo pincel, eu vou pegar o outro lado e usar, obviamente, essa sombra aqui dourada, que já está chamando muito a minha atenção. E com o pincel mesmo, vocês vão ver que eu consigo descarregar o produto, vejam. É só aplicando aqui, olha, dando batidinhas, que a cor vem. Como eu quero um dourado, como eu quero uma sombra cintilante mais discreta, eu venho com um pincel. Se eu quisesse pigmentar mais, bastava vir com o dedo, que aí você traz mais pigmento e os olhos ficam mais brilhosos, digamos assim. Mas nesse momento eu já estou satisfeita com esse efeito que já fica muito bonito nos olhos, vejam só. As sombras da MAC têm essa característica. Eu costumo dizer que as sombras e a maquiagem da MAC, né, os produtos da marca, têm a sua própria assinatura. Eu olhando agora aqui para o espelho, eu já consigo ver, são características que são particulares aí da marca, que normalmente eu não encontro em outras marcas. É algo subjetivo, não dá para explicar em palavras, mas eu vejo aqui, olha, essa make é MAC. E agora, para finalizar, eu vou fazer um pontinho de luz com essa sombra aqui, que ela tem um pouco só de brilho, não tanto quanto essa, que essa daqui fica branca demais. Essa daqui, ela tá perfeita para fazer o pontinho de luz que eu quero, tá vendo? Olha, dando uma iluminação discreta, sem muito brilho, mas que já faz toda a diferença na make. Olhem só que linda que fica essa iluminação, só com esse toquezinho dessa sombra no cantinho interno. Ainda falando de olhos, vamos para uma próxima categoria, que são os lápis e delineadores. Eu tenho essas opções aqui da MAC. Vou começar falando dos lápis, que são lápis que eu gosto muito de usar, principalmente se eu quiser dar aquele delineado esfumado. Eles são perfeitos, pigmentam muito bem e ainda permitem também fazer esse esfumado sem depois ficar carimbando na pálpebra. Vou começar com essa primeira cor, vou fazer o swatch de todas elas para vocês poderem ver. Essa cor aqui se chama Teddy, que foi uma compra recente também. Ele tem, olha, uma pigmentação na medida, você acaba tendo que esfregar um pouquinho mais para poder conseguir descarregar o produto, mas não ao ponto de machucar seu olho. Eu gosto muito dessa cor que tem aqui, olha, um shimmer, vocês conseguem perceber? Que não é uma cor opaca. Não chega a ser preto, mas ele é quase um preto, ele tá num marrom quase preto, com essa textura aqui, olha, que acaba esfumando super bem, dando um efeito belíssimo nos olhos. Outra cor que eu gosto muito de usar, essa daqui, a Coffee, que é uma cor já mais opaca. Não é preto também, ele tá ali um pouco acinzentado, mas puxa esse fundo pretinho. Só não é aquele pretão. Mas quando eu quero, olha, um lápis mais opaco, é ele que eu escolho. Já esse outro lápis, ele é um lápis com uma fórmula em gel. Esse daqui se chama Cic Tat Brow, da linha MAC Color Access. E esse é um lápis retrátil, tá? Não é de apontar como os outros dois que eu mostrei pra vocês. Vou agora fazer o swatch para vocês verem. Ele desliza mais rápido, mais fácil, por ser dessa textura, essa fórmula em gel. Esses, então, são os 3 lápis de olhos que eu tenho da MAC, só que eu não vou aplicar nenhum deles porque eu já estou com uma sombra aqui no cantinho externo bem escura, quase não vão aparecer. Por isso, então, deixei para aplicar um desses dois aqui que eu vou escolher agora com vocês, que são os delineadores da marca. Eu tenho um na cor marrom, que é a Brush Brown, e esse daqui na cor preta, que é o Brush Black. Vou colocar aqui também na minha mão, para vocês poderem ver a pigmentação e o tom de cada um desses delineadores, que tem uma precisão muito boa, tá? Eu até apliquei no sentido errado, então acabou ficando um pouco confuso aqui. Mas o certo é fazer assim, que é o sentido da aplicação de um delineado. Então, esse aqui é o marrom e esse é o preto. Portanto, como eu tô com os olhos um pouco mais marcados, eu vou com um delineado preto para a gente poder enxergar um pouco melhor esse delineado.
Então, vou fazer aqui esse puxadinho, não vou puxar muito não, só para poder dar esse efeito aqui do gatinho. E também não vou trazer para o final do olho não, eu vou parar aqui no meio, só para deixar mais delicado. Eu gosto de fazer assim, quando eu não quero deixar o olho muito marcado, e aí, olha, eu paro aqui no meio, principalmente com uma sombra mais escura, fica se mesclando e você não vê exatamente onde parou. Prontinho, delineado, super fácil de aplicar. E essa caneta aqui, ela também é muito precisa. Ela pigmenta fácil, você não precisa ficar passando várias vezes e também não mancha, porque às vezes tem canetas que descarregam muito produto e aí corre o risco de vir em excesso e você pode se borrar. Mas essa caneta delineadora da MAC, realmente ela é perfeita e nunca me deixou na mão. Quando eu quero um delineado prático, rápido, é ela que eu uso ou a da KVD. Da KVD também é muito boa, mas essa daqui não fica para trás não. E agora, para finalizar os olhos, vamos de máscaras de cílios, que também é um outro passo da maquiagem que, gente, para mim é imperdoável você não aplicar. E falando de máscaras de cílios da MAC, eu tenho aqui as minhas favoritas da marca. Na verdade, aqui só muda a cor, que é a MAC Stack. Eu tenho então a cor marrom e essa daqui a cor preta, que são incríveis, todo mundo já conhece, não adianta eu ficar falando aqui que eu vou ser redundante, vocês já sabem. E as outras duas, que faz tempo inclusive que eu não uso, são essas aqui. Essa azulzinha, ela se chama MAC Extended Play Giga Black Lash e essa outra aqui se chama Magic Extension. São duas máscaras que eu também gosto bastante, mas eu confesso que faz tempo que eu não uso elas, gente. E a que faz mais tempo que eu não uso é essa azulzinha. Então, bora lá aplicar? Eu me lembro que ela tem uma escovinha muito fina. Ela me dá um pouco de trabalho para aplicar nos cílios. Eu digo os principais cílios, né, da pálpebra. Esses cílios inferiores, os menorzinhos, na verdade ficam melhores com esse tipo de aplicador, porque é bem fininho, você não corre o risco de borrar. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de usar esse aplicador para usar aqui, olha, nesses cílios da minha pálpebra. Mas o produto em si entrega um alongamento bem bonito, viu? É como o nome da máscara promete, Extended. Então, realmente dá uma extensão aqui bem bonita, olha. Vejam só como realmente alongou meus cílios e fez uma diferença aqui no olhar, hein? Prontinho, máscara já aplicada e eu decidi não aplicar nos cílios inferiores, porque como eu não apliquei sombra aqui, eu acho que fica esquisito os cílios tendo só a máscara sem uma sombra por baixo. Então, ficou assim o acabamento dos olhos, eu amei. Relembrar o efeito aqui dessa máscara que faz tempo que eu não uso. E segura aí que nós já estamos quase acabando esse vídeo. Vamos para os lábios então? Vou começar falando dos lápis labiais da marca. Gente, eu tenho nada mais nada menos que 12 cores dos lápis da MAC. Eu sei, a gente não precisa de tudo isso, mas aos pouquinhos eu fui comprando e aí eu queria testar essa, aquela outra cor e cheguei aqui nessas 12 cores que eu já vou fazer um swatch para vocês. Vou começar com essa cor que se chama Root for Me, vou aplicar aqui embaixo. Próxima cor, uso bastante aqui, que se chama Spice. Próxima se chama Strip Down, é uma cor bem clarinha, bem nude. Essa é uma das minhas favoritas, a cor Cork. Outra queridinha da minha coleção que se chama Mahogany. Essa daqui ela é bem intensa, se chama Chestnut. Outro tom nude que se chama Subculture. Essa cor também é lindíssima, que se chama Real. Esse já é um tom rosa bem frio, que se chama Edge to Edge. O nosso famoso e queridíssimo Ruby Woo. Demorou um pouquinho para pigmentar, que eu precisei esquentar aqui a ponta do lápis, que faz tempo que eu não uso, mas tá aqui, a cor Ruby Woo. A cor também que eu levei para o Brasil, a Plum. E por último, uma das queridinhas também da minha coleção, que se chama Sword. Agora todos os swatches para vocês poderem ver. Sim, eu sei, são muitas cores de lápis labial, mas são cores variadas. A gente consegue perceber aqui que existe uma para cada ocasião. E para hoje eu decidi então usar essa cor, que é a Cork, que eu uso quando eu quero dar uma contornada mais marcada nos meus lábios. E ele é um marrom bem intenso, que super combina com looks quentes. Prontinho, lábios já contornados com essa cor Cork. E agora nós vamos finalmente falar de batons e glosses. E quem aqui assistiu aos vídeos que eu postei
mostrando a vocês todos os batons, todas as cores que eu tenho dos batons em bala da MAC. Entre eles estão essas cores aqui. Eu mostrei naquele vídeo como que eu deixo os batons nas caixinhas para facilitar também na hora de escolher qual a cor que eu vou usar. Mas infelizmente eu tive essa ideia muito tarde, quando eu já tinha comprado outros batons. Então, a partir da compra desses aqui, eu tive essa ideia, mantive eles aqui então nesse acrílico, que já facilita bastante, mas não são só eles. E eu não vou fazer aqui swatch de tudo, porque realmente, gente, é muita coisa e eu já tenho aqueles vídeos. Então, quando acabar esse aqui, vai lá, dá uma passadinha para vocês conferirem tom a tom. E nesse outro acrílico eu tenho alguns batons da marca que estão fora de caixinha, então incluindo os glosses, e eu tenho esses dois aqui, olha, que tem acabamento aveludado, gosto bastante, mas eles são avermelhados, não vou usar hoje. Então, gente, como eu já estou, olha, com uma pele bem iluminada, eu acho que pede um gloss, né? Então eu vou acabar pegando esse daqui, que ele é da linha Lip Glass, e esses outros aqui também foram apresentados nesse outro vídeo que eu deixei o link aqui na descrição. A única coisa que, se eu não me engano, não apareceu naquele vídeo foi esse gloss labial aqui, que ele não é tão novidade, já tá há um bom tempo aí na linha de produtos da marca, que ele é o Lip Glass. Se eu não me engano, eu acho que ele não é vendido mais, mas eu tenho ele aqui só para poder mostrar a vocês. Então, agora vou fazer a aplicação desse gloss aqui, que é uma compra recente, eu gostei bastante. Ele deixa o lábio bem confortável e traz aí, olha, essa iluminação bem fininha, mas ao mesmo tempo, olha, bem elegante para os lábios. Vejam que lindo o efeito que esse gloss entrega aí com o contorno labial. Ai, eu fico apaixonada com o resultado toda vez que eu aplico esse produto juntamente com um contorno. Ele sozinho entrega aí esse brilho, mas obviamente ele fica muito mais translúcido. Quando você contorna os lábios e com uma cor como essa, faz toda a diferença no look, na minha opinião. E uma informação aqui para vocês, na hora de eu contabilizar também os produtos de lábios que eu tenho, tirando os lápis labiais, que são 12, gente, eu passei de 60 o número de batons, glosses que eu tenho aqui da marca. Eu sei, é um pouco além do que a gente precisa, mas não tem como resistir, as cores são maravilhosas e é sempre bom a gente saber que tem aí à disposição uma gama tão variada de cores na hora de fazer um look aí somente com MAC. E agora, para finalizar de vez esse vídeo, nós vamos falar de pós, que são os pós compactos, que eu acabo deixando mesmo para usar no fim de tudo. E nem sempre, tá? Porque como os pós compactos acabam sendo um pouco mais grossos do que o pó solto, muitas das vezes eu deixo passar, porque, por exemplo, nesse momento, eu acho que minha pele ela tem que ficar com esse acabamento glow que tá aqui. Ela tá belíssima pra mim, não precisa de mais toque nenhum de pó, mas eu vou mostrar pra vocês só pra não deixar passar, já que, afinal de contas, esses produtos fazem parte da minha coleção de makes da MAC. Vou começar falando, na verdade, das novas fórmulas de base em pó da MAC. Por que eu não trouxe esses produtos lá quando eu fui mostrar as bases? Porque, sinceramente, eu não uso esse produto como base. Eu acabo deixando ele para ser usado mesmo quando eu quiser dar um retoque na make depois de longas horas de uso, só para entregar um pouquinho mais de cobertura e ao mesmo tempo dar uma secadinha na pele. Então, por isso não trouxe esses produtos aqui na categoria de base, mas esse aqui é base, tá? Inclusive, essas são as novas fórmulas da Studio Fix Powder Plus Foundation. Eu tenho duas cores que eu decidi comprar para testar. Essa daqui é a N6.5 e essa outra é a NW18. Eu vou abrir só para vocês poderem conferir as cores e poder comparar. Essa daqui, então, é a N6.5. É difícil fazer swatch porque não vai aparecer aqui na minha pele. Então, eu vou mostrar exatamente como que elas são aqui direto na embalagem, só para poder constar aqui para vocês. Então, essa daqui mais clara, a N6.5, e essa daqui é a NW18. E agora sim, para finalizar de vez esse vídeo, os dois últimos produtos, que são os pós-compactos, como eu falei aí na introdução dessa última categoria, que são da linha Mineralize. Eu tenho duas cores aqui. Essa daqui é a que eu já tenho há bastante tempo, que se chama Medium Golden. É um tonzinho que se adapta bem ao meu tom de pele,
mas como eu disse pra vocês, eu só aplico bem no finalzinho da maquiagem pra fazer aquele efeito de pó finalizador. Então eu não costumo usar esse pó aqui pra selar a pele, é só mesmo pra dar aquela polida no final ou às vezes um retoque se eu estiver na rua. E essa outra cor, ela se chama Give Me Sun, que inclusive é uma cor bem recente. Eu comprei há pouco tempo, tá até ainda aqui, olha, com essa capinha protetora. E é um tom mais bronzeado, que eu achei também bem bonito para aplicar na pele quando eu tiver assim, bem mais bronzeada, bem mais morena, que eu acho que combina bastante. Mas como eu disse a vocês, eu quero ficar com essa pele bem glow do jeito que ela está, então não vou aplicar esse pó, eu só quis mesmo trazê-los aqui para mostrar a vocês que também faz parte aí da minha coleção de maquiagens MAC. Agora sim, gente, finalmente eu posso dizer que eu cheguei ao final desse vídeo. Ufa! Não tinha ideia que levaria tanto tempo, apesar de já saber que quando eu fiz a contabilidade desses produtos, eu cheguei em mais de 140 produtos, eu pensei, gente, como eu vou mostrar tudo isso? Mas ainda fui salva aí porque o vídeo de batom já estava pronto, senão teria ficado mais longo ainda. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês, assim como eu, são fãs dessa marca. Me contem um pouquinho da história de vocês com essa marca que é tão querida por tantas pessoas e faz jus por estar aí fazendo sucesso por tantos anos. Eu vou ficando por aqui então. Não esqueçam de deixar o seu like e o hype da semana. E nos vemos nessa quarta-feira no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!